E é um tempo que nós vivemos que é muito relevante a história de José. A relevância do caráter desse jovem em um tempo onde o que impera é o mau caratismo, relevância com relação à fidelidade de quem era, num tempo a qual nós vivemos de máscaras, muitas pessoas na sociedade que vivem uma hipocrisia. Gostaria até de dizer que existe uma hipocrisia estrutural, firmada, vingada na sociedade moderna. E nós vemos inclusive um exemplo de um político, né? A gente está perto das eleições. Estou gravando esse vídeo em maio de 2022. Se bem me recordo, em agosto é liberado as campanhas políticas. Então vai se falar muito sobre política, muita promessas que nem tem como eles cumprirem, mas eles prometem. Promessas que tem como cumprirem, mas eles não cumprem. Mentiras, demonstrando identidade que na verdade não tem. E em José eu vejo tudo isso. José, ele era alguém que tinha caráter, que nunca escondeu sua identidade. Ele era hebreu e mesmo quando estava posicionado no Egito, ele permaneceu conservando a sua identidade de hebreu, né? Então a gente aprende muitas coisas com a vida de José: a sinceridade, o caráter, o princípio do respeito, o princípio da obediência, o princípio de alguém que não se vendia. E você conhece a história, mas eu vou narrar novamente. Eu creio que a maioria, cristãos e não cristãos, que irão ouvir esse vídeo, que irão assistir esse vídeo, conhecem a história de José. Já foi feito filme, já foi feito novela, já foi feito muitos conhecem, muitos ouviram historinhas quando criança. Então José é muito conhecido, mas eu quero utilizar a história dele para falar alguns princípios mais ainda. Existem muitos, mas alguns poucos princípios que vou conseguir aqui falar que nós podemos abraçar. A primeira coisa que nós devemos entender é que no Gênesis, capítulo de número 41, vai narrar que José, ele estava no Egito, né? Ele estava mais precisamente no 40, se bem me recordo, no Gênesis capítulo 40, ele estava preso. E no 41, então a Bíblia vai mostrar, se eu tiver errado até eu vou colocar na descrição do vídeo, os versículos especificadamente. Mas a Bíblia vai dizer que no 41, então, ele tem a oportunidade. Então no 41, antes ele estava preso, e a Bíblia vai dizer que dois homens que trabalharam na corte de Faraó, um copeiro, um padeiro, eles tiveram um sonho na mesma noite, e naquela noite José interpretou o sonho deles, e de fato se cumpriu o sonho de ambos. Depois de um período ali, se cumpre o sonho de ambos. Um iria morrer, o outro iria voltar a trabalhar juntamente com Faraó. E aquele que voltou a trabalhar com Faraó, a Bíblia diz que ele se lembra quando Faraó teve sonhos. Esse sonho que Faraó teve era acerca do futuro. Creio que você sabe, se não sabe, lhe aconselho a ler o livro do Gênesis, né?
esse sonho que Faraó teve era um sonho revelado, era uma revelação do futuro, ou seja, era um sonho profético, não era uma profetada, né? Era um sonho profético de fato. José, ele tinha esse dom de Deus de interpretar sonhos, tinha esse dom de Deus de não só interpretar, como ter sonhos revelados também, porque a Bíblia diz que, inclusive, Deus já havia mostrado para ele o que aconteceria futuramente, né, na vida dele, em sonhos, e ele não sabendo, não entendendo, compartilhou com a sua família não entendeu também, ele gerou um problema. Mas a gente vê que José, ele é chamado diante de Faraó, porque Faraó teve aquele sonho, ninguém interpretou. E aí o copeiro se lembrou então e disse: olha, eu conheci na prisão um rapaz lá e tal, um hebreu. Olha só, ele está dizendo, um estrangeiro, conheci lá na prisão e ele interpretou o meu sonho, assim como ele interpretou o meu e do padeiro, assim se cumpriu. Então quando eu vejo esse relato, aí Faraó, ele olha e manda chamar José. Aí José chega, José interpreta aquele sonho das vacas gordas, das vacas magras, das espigas que eram bonitas, das espigas secas. E então Faraó, ele vê que em José não era apenas um rapaz, não era apenas um hebreu, era alguém em qual o próprio Faraó reconheceu, em quem havia o Espírito dos deuses. Ele não sabia escrever, mas o que ele estava querendo dizer é: havia o Espírito de Deus na vida daquele rapaz. E a Bíblia vai dizer então que ele aclama aquele homem como um governador, como uma autoridade, como um político, vamos assim dizer, para aquela nação. Digamos que José foi proclamado como um segundo ministro ou um vice-presidente, né? Era um governador, era uma autoridade. Mas olha que interessante, José deu um conselho ao Faraó sem lembrar de si mesmo. O conselho era administrar o recurso que entrava, o recurso que sobrava, para que calculando, para que guardando, para que não esbanjando, o que sobrasse pudesse ser o sustento do próximo ano ou dos próximos 7 anos. E só aqui eu vejo que José, ele era um homem que ele não era desequilibrado. Deus lhe dava uma sabedoria de economia, uma sabedoria de não gastar por gastar, de não consumir por consumir, né? E a história de José é muito triste, porque ele foi traído, ele foi enganado, ele foi vendido, ele foi abandonado, ele estava desamparado numa terra estranha. Ele que era muito próximo de seu pai, ele agora estava longe do pai, ele estava numa terra estranha. Na terra estranha ele foi injustiçado também pela mulher de Potifar, ele foi para a prisão, ele sofreu muito. Mas todo esse sofrimento que José teve não modificou o seu caráter. Então, e José era um homem, um ser humano como eu e você, como nós, com falhas, com tentações, com uma natureza caída que constantemente quer nos derrotar, né? Mas José, mesmo em meio a tudo isso, José, ele venceu a sua carne, ele venceu a sua natureza, e ele era um homem íntegro, de caráter ilibado. E vou lhe dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão,
que José chegou ao poder, como eu já disse um pouco antes. Mas o poder não mudou a identidade de José. O poder não modelou o caráter dele. Ele continuou sendo um hebreu, ainda que tivesse que se vestir como egípcio, ainda que tivesse que aderir leis egípcias por causa do cargo, ele ainda permaneceu sendo um hebreu. Ele não perdeu o seu caráter pela função que ele exerceu, pela fama que ele ganhou, pelo poder que ele ganhou e pela autoridade que ele ganhou. Não. Muitos tremeram diante dele. A Bíblia não narra que ele se vingou de Potifar. A Bíblia não narra que ele se vingou da esposa de Potifar. A Bíblia não narra que ele então foi caçar os seus irmãos por causa do que lhe fizeram. Não. Muito pelo contrário. A Bíblia mostra alguém que não precisava se vingar, alguém que não precisava ter uma mancha no seu caráter, alguém que perdeu a sua essência. Não, ele permaneceu com a mesma essência. Ele permaneceu com caráter. Ele permaneceu sabendo que ele era um hebreu. Ele permaneceu tendo fidelidade, temor, respeito. Ele permaneceu com aquela mesma pessoa que era antes de ser escravo, aquela mesma pessoa que era igual antes de ser escravo na prisão, e aquela mesma pessoa que, como servo de Potifar, era um escravo trabalhador, permanecia com o mesmo caráter de quando estava ainda com o pai. E quando chegou diante de Faraó, permaneceu com o mesmo caráter. E aí, só nisso a gente vê o quanto as pessoas se mudam por dinheiro, por cargo, por funções. E isso são diversas áreas. Eu sou cristão, às vezes alguém que alcança um cargo na área eclesiástica já sobe o tom da sua voz, já sobe o tom do reconhecimento que quer receber. Na sociedade também, eu trabalhei na área comercial como promotor de vendas, e antes ainda fui chefe de loja num supermercado. Alguém que às vezes é promovido de um supridor para um gerente, para um chefe de loja, para um encarregado do setor, ele, enquanto era um funcionário de uma função média, ele respeitava as pessoas, ele era educado, ele era agradável. Subiu a função, se tornou desagradável, se tornou arrogante, se tornou estúpido, modificou. Quantas coisas acontecem assim? Você já viu isso? Você já deve ter visto isso, não só eu. Nós vemos isso constantemente, dia a dia, todo momento. Pessoas que sobem e que aderem a uma função e modificam. Na área política, nós vemos pessoas que eram humildes e de repente subiram. E eles subiram tanto que ninguém consegue chegar perto deles. Aí você só chega perto deles na área política em tempo de eleição. Então, isso é todas as áreas, nós vemos isso. Só que a função, ela não deve jamais alterar o caráter de alguém e a essência de alguém. O reconhecimento, ele deveria exaltar, sim, o caráter de quem é. José, na verdade, eu fico admirado com ele, porque ele não demonstrou quem era enquanto estava tudo bem. Ele demonstrou quem era quando a coisa estava feia. Ele demonstrou o caráter que ele tinha, o princípio de respeito, o princípio de temor, quando ele ainda estava perto do pai, quando ele ainda não tinha um peso de reconhecimento como ele teve depois no Egito. Então ele era quem ele era de fato,
na sua essência. E eu pretendo, com esse assunto, dizer para você, reflita sobre isso. Não deixe que os reconhecimentos e os encantos deste mundo modifiquem o seu caráter. As posições modifiquem o seu caráter. Seja quem é de fato, né? E também eu quero deixar um convite para você. Eu pretendo gravar alguns vídeos. E esses vídeos que eu vou gravar é sobre política. Aí você vai dizer assim, mas gravar sobre política, Isaías? Sim. Porque eu não sou defensor de nenhum partido. Não tenho nenhum político de estimação. Tem muita gente que tem, que briga, que luta, que enfrenta a família, enfrenta amigo, enfrenta todo mundo por um político. Eu não tenho nenhum político de estimação. Graças a Deus. Mas eu vejo que as pessoas, elas votam muito com emoção, com irracionalidade, sem razão, sem sabedoria, sem entender quais são as funções, sem entender qual é a importância da política na sociedade, e agem muito na emoção e pouco na razão. Então eu quero gravar alguns vídeos, eu vou falar sobre o que é os três poderes. Eu vou falar também sobre o que um político, um deputado, qual é o papel de um deputado, qual é o papel de um senador, qual é o papel de um presidente, qual é a função de cada um dos três poderes, o que é uma democracia, o que é polarização. São assuntos que constantemente se falam. Mas aí quando você pergunta para quem fala, ele não sabe. Então eu quero trazer aqui uma lente, uma visão. Como eu já constantemente disse, eu sou cristão. Esse canal eu vou falar não só de coisas de cristão, não só da Bíblia, mas eu encontro uma resposta na Bíblia para tudo. E a Bíblia manda orar pelos os governantes. A Bíblia diz que a autoridade que está lá é uma autoridade constituída por Deus, e aí vai. A Bíblia mostra que existiram alguns políticos que eram servos de Deus, mas não era igual esses políticos de hoje que se dizem servos de Deus e que geram mais escândalo do que ajudam ou proporcionam a verdade do Evangelho. Então, eu quero falar sobre isso e abrir a tua mente para você que é cristão, você que não é cristão, você que é ateu, à toa, espírita, tanto faz. Se você ouvir aqui, você vai entender um pouquinho qual é a função e que tipo de... sabendo qual é a função, você vai saber analisar o que eles estão te prometendo. Muita gente promete o que não pode cumprir, então é um mentiroso. Muita gente também promete e não cumpre. E nós muitas das vezes não sabemos quais são as funções de cada cargo. Melhor saber, e eu quero então compartilhar com você. Eu sei que é um assunto que muitos não gostam, outros gostam até demais. Um assunto que dá problema, dá confusão, dá briga, dá batalha muitas das vezes. Mas aqueles que quiserem vão ter oportunidade de aprender, aqueles que não sabem. E aqueles que sabem vão ter oportunidade até de me corrigir em algum equívoco desse vídeo. E eu vou fazer esses vídeos justamente porque eu vejo um problema muito grande. Eu vejo muita gente levantando deuses para si na política. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que a gente tenha... Eu li recentemente, eu estava lendo um livro de teologia católica. Eu sou cristão protestante. E nessa parte que eu estava lendo, estava falando que muita gente diz que a fé matou a ciência. E aí ele tem vários argumentos que eu não vou falar aqui, mas a entrada do artigo ele diz assim: nenhuma igreja está escrito na porta, deixe o cérebro lá fora. Ou seja, entrar na igreja ou entrar para a igreja não é perder o cérebro, a racionalidade, não é perder a inteligência, não, muito pelo contrário. A própria fé proporcionou a existência
da ciência, ainda que alguém discorde, mas é. Então, todos os aspectos da vida, eles têm um respaldo da Bíblia, da Palavra de Deus, e cristão também pensa. Também tô devendo resenha de alguns livros, de alguns irmãos que pediram, mas em breve nós estaremos também publicando. Se assim Deus permitir, essa semana eu já publico vídeos sobre política e talvez também sobre a resenha de alguns livros que foram solicitados. Deus abençoe a todos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para que você receba a notificação de cada vídeo novo que entrar no canal. E Deus abençoe. Fiquem com Deus.